para saber de onde vem a capacidade de se desenvolverem as competências. Veja, todas as ciências do comportamento humano chegaram à seguinte conclusão comum: todos os seres humanos já nascem com alguma coisa pronta, intrínseca. Alguma coisa já vem no equipamento da pessoa, porém não é igual para todo mundo. Varia de ser humano para ser humano. Agora vejam, de todas as pesquisas científicas, com apuro estatístico significativo sobre personalidade, conclui que 49% da personalidade é atribuída a genes, ambiente compartilhado, cultura, sexualidade. Não esqueça que eu estou falando cientificamente, né? Mas 51% os cientistas não sabem de onde vêm essas competências que o ser humano apresenta. E eles se perguntaram, de onde vem essa variação? Cá entre nós, né? Não espalha. Mas esses 51% dos comportamentos são devidos à composição de sentimentos adquiridos e fortalecidos através das encarnações. Mas deixa eles pesquisarem um pouco, né? Um pouco mais até eles descobrirem isso. Mas a grande questão é essa. Vamos tentar descrever esse ambiente aqui hoje, né? Que nós estamos aqui no Centro Espírita Camilo Flammarion de Cambará, numa reunião cristã. Concorda comigo? Se a gente está numa reunião cristã e Cristo nos disse, eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes, o que é essa sala? Uma sala de espera, de emergência. Tem indivíduos encarnados e desencarnados mais doentes e menos doentes aqui hoje. Concorda? Agora, não se engane, porque quando frequentamos o centro espírita, ou a presbiteriana, a congregacional, o templo budista, a catedral, a pentecostal, a umbanda, o candomblé, para buscar o Cristo, a gente tem, em um primeiro momento, o que a gente precisa fazer nesse primeiro momento? Para se relacionar com esse que é o nosso modelo e guia, que é Jesus. É a humildade de reconhecer a nossa fragilidade. Primeiro isso. E assim, o fantástico é perceber a grandiosidade de um Deus que mesmo diante de tanta imperfeição, de tanta incapacidade, nos ama profundamente. Porque ao contrário de nós, seres limitados e infantis, que muitas vezes só enxergamos as nossas incompetências e sombras, Deus sabe do projeto luminoso que tem para a vida de cada um de nós que está aqui. E também, né, os que estão nos ouvindo. Por quê? Porque Ele nos ama particularmente e sonda nossos corações, como diz Davi em seu belíssimo salmo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Ainda quando falta em mim palavras, porque conhece os meus pensamentos. E sim, tal conhecimento é maravilhoso e sobremodo elevado. Mas que pena, eu ainda não consigo entendê-lo no todo. Não tenho como fugir da Tua face, Senhor. Se subo aos céus, lá estás. Mas se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E ainda lá Sua mão me haverá de guiar e sustentar. Então, Senhor, eu sei que Tu me sondas.
Eu sei que conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Portanto, Senhor, vê se há em mim algum mal e guia-me pelo caminho do bem. E esse Deus que nos ama profundamente e que sabe de nossa trajetória de crescimento, só tem olhar de doçura e misericórdia para nós. Vamos imaginar como é esse olhar de doçura e misericórdia. Quando você vai passando numa escola infantil e você vê aquelas crianças bem pequenininhas, brincando, se pintando e se mordendo, uma a outra, você imagina que é um bando de bárbaro querendo se matar? Ou você sorri pela infantilidade e percebe ali um germe de um ser humano que vai crescer? A gente consegue olhar até com doçura uma criança mordendo a outra, não é? A gente até fala, né? Deixa eu ver assim, que bonitinho. Tá mordendo. É assim que Deus olha pra gente, com uma doçura, pois sabe que somos crianças que iremos amadurecer. Só que hoje a pessoa tem pressa. As pessoas querem respostas rápidas. Eu dava evangelização infantil e há muito tempo atrás lá em Jacarezinho, e eu estava falando com a criança, eu falei assim, ó, a gente começou o ano, né? Eu falei, ó, vamos orar esse ano, né? Para alguma coisa que vocês querem, né? E passou o ano, eu falei aquilo e até me esqueci. Aí veio uma mãe no final do ano e falou assim para mim, Andréia, minha filha falou que orou o ano todo para eu parar de fumar. Você acredita que eu parei de fumar agora? E quando ela viu que eu parei de fumar agora, no fim do ano, foi 12 meses, né? Ela falou assim para mim, mãe, pequenininha, menininha assim, sabe? Mãe, eu orei o ano inteiro que a minha professora pediu da catequese, que eu queria que a senhora parasse de fumar. E a mulher parou. Então, um ano, mas a gente não quer as coisas rápidas, né? As pessoas querem cura, elas não querem se deprimir, não querem ficar tristes, não querem chorar, não querem sentir nada. E Rossandro conta que um amigo endocrinologista chegou nele e disse, eu não vou mais ser endocrinologista, cansei. Por quê? Né, o Rossandro perguntou. Porque os pacientes não querem mais emagrecer, eles querem ser emagrecidos. Eles chegam para mim e dizem, eu como isso e não vou abrir mão, doutor. Agora eu quero um remédio para eu emagrecer. Então ninguém quer se deprimir, claro, ninguém quer ficar triste, ninguém quer respeitar o fluxo da vida. É o fluxo da vida. E como as marés, a vida ora avança, ora recua. Ora nos convida à exposição, ao contato, à brincadeira, ao lúdico. Ora nos convida à autorreflexão, a refazer caminhos. E claro, isso implica em uma certa angústia, uma certa dor, de se reconhecer, de se ver por dentro. E quando a gente se vê por dentro, é claro que a gente vê algumas sombras. Estava até comentando isso com a minha amiga hoje, que precisam ser trabalhadas com paciência, porém persistência. Mas o que observamos é que há uma certa, às vezes, paralisia diante disso. Gera o estado depressor em muitas criaturas. E que pode chegar a um estágio tão profundo que gera um sentimento de que a única solução seria desistir da existência como que uma estratégia. Mas posso garantir que é uma estratégia muito dolorida para o espírito. E veja, você acreditaria se eu dissesse que você vai sofrer muito mais do que está sofrendo se tirar a sua vida? Parece a solução mais fácil, porém o difícil é morrer e perceber que não acabou, que continuamos vivinho e que por um bom tempo vou sentir a dor da causa da minha morte.
Os espíritos suicidas que depois de um tempo vêm nas reuniões mediúnicas, nos contam os horrores que passaram na espiritualidade, revivendo a todo momento a hora da sua morte. E a dor sentida, seja por um tiro, seja por veneno, seja por queda, seja por afogamento, aquele fica bombando na cabeça. Toda hora eles estão sentindo aquilo, vai e volta, vai e volta. O que eles nos contam é que até que haja um socorro espiritual, onde existe variáveis, não é regra, né? Desde arrependimento, merecimento e até mesmo passar por este momento na espiritualidade, até que se cumprisse os anos que faltavam para ele cumprir encarnado, ele continua sentindo a dor. Então são todas essas variáveis. E ainda, quando reencarnam novamente, trazem as mazelas. Claro que com muitas variantes também, provocadas pelo ato. Se for um tiro na cabeça, pode vir com idiotia. Se tomou veneno, vem com problema no aparelho digestivo. E por aí vai. Então, meus amigos, o caso é muito mais preocupante e dolorido do que podemos imaginar. Porém, que fique claro que, como dizia Pedro, o amor cobre uma multidão de erros. E ainda, por isso Chico nos diz, Emmanuel através do Chico nos diz, toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, o trabalho no bem já nos faz quitar muitos débitos. Porque não podemos esquecer que Deus, em sua infinita bondade, é misericordioso conosco. E nós espíritas sabemos que em alguns casos o adoecer da alma humana pode ser influenciado ainda por aqueles irmãos com os quais em outras existências nós tivemos conflitos. Vou repetir. Por aqueles irmãos com os quais em outras existências tivemos conflitos e provocamos dores neles e angústias. Eles se aproveitam desses momentos porque eu estou encarnado. Ele está desencarnado, eu não o estou vendo. Ele não reencarnou ainda e ele me encontrou. Então eles aproveitam esses momentos em que eu estou meio titubeante, meio triste, para ampliar os sentimentos de sofrimento daquilo que eu estou sentindo, de dor, inspirando pensamentos malsãos, podendo ser, portanto, a causa primária da minha tristeza e da minha depressão renitente. Por isso eu tenho que cuidar. Mas a pessoa vem ao centro, conta o seu caso, vai embora e é feito um trabalho onde se conversa amorosamente com essa entidade, que fala através de um médium, e ele acaba perdoando o encarnado. Esse espírito, a pessoa vem fazer um tratamento espiritual. A hora que ele sai, os médiuns entram, fazem uma reunião, aquele espírito dá comunicação e é atendido. Só que a gente acaba percebendo às vezes uma coisa. O espírito que estava com aquela pessoa é atendido, porém a pessoa continua mal. O que aconteceu? Porque o encarnado, na verdade, ele não se perdoou. Você vê, ele não assistiu a sessão mediúnica, ele nem sabe o que é, que ele fez para aquele ser. Ele nem sabe que tem aquele ser. Mas alguma coisa lá no seu subconsciente não deixa ele, o coração dele continua doendo, sofrendo. Por isso Jesus nos diz: reconcilia-te depressa com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele.
Portanto, temos que levar em conta que somos espíritos imortais rumo à evolução, e esse fator gera quadros emocionais e físicos de que necessitamos para crescer na direção de Deus. E o convite mais fantástico no processo de cura é um convite de perdoar-se para que haja uma reconstrução de uma mente focada naquilo que tem que ser mudado. Eu preciso mudar alguma coisa. E não naquilo que foi feito, que às vezes eu nem sei o que é. Então, se tem alguma coisa me perturbando, Senhor, me dá uma oportunidade de refazer alguma coisa. Me inspira. Amigos, se eu tenho um sentimento de não sei o que dentro de mim, que me causa uma aflição, desconforto, desespero, primeira coisa a fazer, se perdoa. Conversa com Deus. Converse com Jesus. Se tem um personagem assim, que é rico nesse exemplo, é Saulo de Tarso. Vamos imaginar essa cena clássica na porta de Damasco. Saulo é conhecido no movimento espírita como perseguidor dos cristãos, certo? É assim que a gente o denomina. Porém, com todo respeito hoje a Paulo de Tarso, dizer que ele era um perseguidor dos cristãos é ser politicamente correto. É ser doce diante de alguém que era bem pior do que isso. Dizer que Saulo era um perseguidor de cristãos é ser doce como um assassino. E é você ser muito doce com um burguês poderoso que em nenhum momento se reúne devido ao poder que tinha para ajudar aquele povo que estava escravo dos romanos. Mas um homem que, usando do seu poder, de sua influência, enquanto seu povo era escravizado, humilhado e as mulheres violentadas, passava todo o seu tempo perseguindo aqueles que seguiam o Cristo. O Messias que ele esperava lá da lei de Moisés. E quando Saulo chega em Damasco, simplesmente o impacto do contato com Cristo fez com que ele despertasse e percebesse o seu erro. Quando ele esteve diante do Cristo. A pergunta forte é: quando Jesus chegou para Saulo, o primeiro movimento de Saulo foi sentir culpa e dizer: Senhor, não mereço a tua presença, eu sou um ignorante, eu passei toda a minha vida lhe esperando e quando você veio eu não o reconheci e matava os que o seguiam. Ele fez isso? Não. Ele podia fazer uma outra coisa. Também, quando a gente quer mudar, ou se culpar, ou se justificar, sei lá. Sempre a gente tem um jeito, né, de sair pela tangente. Ele podia ter dito assim: ó, Jesus, vamos combinar, né? Tu me enganou. Porque veja, estávamos esperando o Senhor dos Exércitos com toda a honra e toda a glória, e tu nasce lá numa manjedoura. Perto do jumento, filho de carpinteiro, hashtag enganaste geral, né? Cruz credo. Ah, mas e Paulo se justificou? Não. E aí que nos deixa uma grande e maravilhosa lição. Simplesmente Paulo disse, claro que com a alma mega, ultra, hiper dolorida: o que queres que eu faça? Olha o poder desse homem. Ele sabia que a coisa não ia ser boa, né? Mas ele perguntou: o que queres que eu faça? Ele não se entregou, ele não lamentou, ele não ajoelhou e ficou sapateando. Olha o que isso quer dizer para nós. Se você está errando até aqui, simplesmente se culpar e se justificar é perda de tempo. Se você está errando e você já se deu conta, simplesmente peça ao Pai, bem firmemente: Pai, o que queres que eu faça? Esquece. E amigos, vocês podem achar que o que eu vou dizer agora é simplesmente uma coisa assim aleatória porque eu sou sem coração. Não. O que eu vou dizer agora é um alerta. Porque você pode dizer:
Andréia, está doendo. Eu estou sofrendo, está doendo muito. E veja, eu estou deprimido, estou angustiado e nem sei porquê. O que eu faço? Eu vou te dizer, reflita comigo. Nós estamos hoje, todos aqui nesse planeta, e quantas vezes estamos tristes? Mas não só pelo que nós já fizemos, mesmo porque o que já foi feito, foi feito. Mas muitas vezes nós estamos aqui hoje sofrendo e tristes, depressivos, porque continuamos fazendo a mesma coisa. É preciso mudar. Carinhosamente eu digo, porque eu não digo só para vocês, eu estou dizendo isso para mim mesma. Está doendo? É preciso mudar. Porque, como eu disse no começo, o amor cobre uma multidão de erros. Mas Andréia, como que a doutrina espírita pode me ajudar? Penso que num primeiro momento é acreditar verdadeiramente que existe uma outra realidade. E que existe objetivos para tudo, existe um objetivo para tudo. Tudo que acontece não acontece por acaso, porque existe uma lei de ação e reação. Eu não sou vítima de nada e nem de ninguém, portanto, a não ser de mim mesmo. Isso precisa ficar muito claro na minha cabeça, e é isso que o Espiritismo nos diz, e por isso que tem muita gente que não gosta do Espiritismo, porque ele fica sabendo que depende só dele, né? Mas tem uma coisa, como Chico Xavier nos dizia, não precisa ficar triste, porque tudo passa. É sabido que sempre queremos, de alguma forma, viver sem contrariedades que possam nos causar danos afetivos e físicos. Mas, algumas vezes, a vida nos brinda com doenças, contrariedades, decepções e vazios que muitas vezes achamos que são impreenchíveis. Mas vou fazer um apelo. E eu sei que é um apelo bem grandão. Não permita que a fragilidade do momento se transforme em uma arma apontada para você mesmo. Posso parecer piegas, cafona, demodê, meio besta, trouxa, sei lá o que você, né? Sei lá mais o que. Mas nesse sentido, a vivência de uma religiosidade equilibrada, observem, a vivência de uma religiosidade equilibrada nos ajuda a fortalecer o nosso espírito. E isso é especialmente poderoso, principalmente quando não estamos bem. Por exemplo, com a doutrina espírita, passamos a ter outras explicações para a dor e para o sofrimento, que se fazem presentes em nossa vida. E isso bem entendido e analisado, realmente é especial e poderoso. Eu saber efetivamente por que eu sofro. É poderoso para mim, mas eu entender efetivamente que existe uma lei de ação e reação. Porque embora a medicina afirme, baseada em consistentes estudos, que a depressão, a tristeza é um distúrbio fisiológico do cérebro, daí a necessidade, lógico, de um tratamento clínico, né, não tem dúvida, o conhecimento espírita amplia esse entendimento para as carências e dificuldades do espírito imortal, que é normal, porque nós estamos aqui para crescer e para evoluir com essas dificuldades. De forma que a ciência busca justificativas ainda
na nossa presente existência. Enquanto o Espiritismo busca e analisa causas mais profundas, com base nas experiências reencarnatórias e evolutivas de cada um, e ainda considera a possibilidade de uma negativa influência espiritual sobre a pessoa, que nós espíritas denominamos obsessão. Porque os espíritos não viram demônios ou anjos depois que desencarnam. Nós não viramos nem demônios e nem anjos. E continuando, além de validar o tratamento médico, psicológico e psiquiátrico, o Espiritismo, através das casas espíritas, proporciona o tratamento espiritual, que consiste nas palestras doutrinárias e nos passes magnéticos. E incentiva o hábito das leituras esclarecedoras e edificantes, para que a pessoa compreenda melhor sua realidade como espírito imortal e busque mais efetivamente pela sua transformação moral. Não é depender de ninguém, não é fazer ninguém de muleta, é a sua transformação moral. É só assim que eu vou me fazer feliz e equilibrado. E não precisa ter medo. Por quê? Pois o contato com os espíritos, quando a pessoa vem no centro espírita, não se darão perto de você, viu? Pode ficar tranquilo. Sempre isso é feito numa reunião em separado, né? Para quem não conhece, não precisa ficar assustado. Mas André, eu não gosto de ler. Não tem problema, né? Nós temos um monte de palestrantes, Haroldo Dutra Dias, Rossandro Cringe, que fala muito de psicologia, Alberto Almeida, entre tantos outros. É só você começar a procurar. Divaldo Franco. E, gente, eu vou confessar uma coisa, cá entre nós, às vezes eu durmo ouvindo palestra espírita, e a gente fica super bem, o nosso espírito fica ótimo. Agora, os contratempos, meus amigos, que nos apresentam, vejam, apresentam a mim, a você, a toda a população desse planeta, a questão da nossa própria fragilidade e vulnerabilidade, convidam-nos à busca de uma força maior. Não tem como. Convida-nos à busca de uma renovação, a mesma pela qual estamos passando, a mesma renovação pela qual está passando a ciência, a cultura, a filosofia, a arte, enfim. Não é só a minha renovação, porque quando eu me renovo, lógico, todos esses itens da humanidade também melhoram. Eu melhoro, o homem melhora, a cultura melhora, a arte melhora, tudo melhora. Através da doutrina espírita podemos aprender que somos responsáveis pelo nosso próprio bem-estar. Mas para isso é preciso sair da ilusão de culpar as pessoas, a vida, o destino e reassumir. Por que eu estou dizendo reassumir? Porque através dos séculos as pessoas querem colocar na cabeça das outras que uma outra pessoa está encarnada, está cuidando de você. Faz o que você quiser e você vai lá, essa pessoa está ali à tua disposição. E não é assim. A doutrina dos espíritos vem nos ajudar a reassumir a capacidade de dirigir a nossa própria vida, a nossa capacidade de entrar em contato com Deus. Nós não precisamos de terceiros. A nossa capacidade de entrar em contato com Jesus, que é o governador desse planeta. Questionar mesmo a validade de nossos sofrimentos e buscar alternativas mais eficientes na solução daquilo que é desagradável e triste para nós. Com atitudes amadurecidas que necessitamos, sim. Gente, depende de nós. Veja que coisa, eu dependo única e exclusivamente de mim. Mas quando estou pleno de mim, percebo o quanto sou importante nessa teia divina chamada vida.
Porém, em razão do grau evolutivo em que nos encontramos, é natural que ainda experimentemos emoções desequilibradas e tenhamos reações negativas diante, principalmente, dos acontecimentos difíceis. Assim, são perfeitamente compreensíveis alguns estados ocasionais de lamentação, de choro e de tristeza e de desânimo. Em muitas circunstâncias, até podemos considerar a leve e rápida depressão como um período natural de transição. Ninguém é de ferro. São tempos de mudança nesse planeta, épocas de tristeza que antecedem, porém, as nossas oportunidades de amadurecimento como espírito. Na época de Moisés éramos infantis, quando Jesus veio adolescentes, e agora com a doutrina dos Espíritos nós já nos reconhecemos adultos para entender a espiritualidade. Mas o importante é termos em mente que por sermos seres espirituais e imortais, a vida reserva a todos importantes desafios para o atingimento de níveis mais elevados de consciência e progresso. E eu fiz uma enquete, com os meus amigos lá sobre o que eles fazem diante dos desafios da vida, o que me ajudou muito a montar essa fala aqui de hoje. Então, vou ficar aqui com uma colocação que resume o que todos disseram. Na vida, descobri a duras penas. É preciso sempre ter em mente um tripé mesmo, na minha mente, formado por pessoas, amigas que eu posso contar, Deus, que é meu Pai maior, que está comigo, eu sei que tu me sondas e que tu estás comigo. E o terceiro tripé, vontade de mudar, vontade de fazer diferente, vontade de ser diferente, vontade de buscar, de se conhecer, de se fazer melhor. Vou finalizar com um pequeno texto de Joana de Ângeles. Agradecendo a Deus a bênção do renascimento na carne, conscientiza-te da sua utilidade e significado superior, combatendo os receios do passado espiritual, os mecanismos inconscientes da culpa, e produze, onde estiveres, com alegria. E recebendo ou não tratamento especializado sob a orientação de algum facultativo, aprofunda a terapia espiritual e reage, compreendendo que todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito imortal que ele é, no qual se encontram estruturadas as conquistas e as quedas no largo mecanismo da evolução inevitável através das encarnações. Assim seja.